Nós vamos falar hoje sobre erros, falta de equilíbrio e cansaço e como esses três elementos podem impedir um casamento de ser restaurado mesmo tendo amor. E eu vou começar hoje contando uma história real de um casal onde tinha amor e mesmo assim, por conta de um erro, esse casal entrou em crise. Então vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu situar, porque sempre tem pessoas novas chegando aqui. Então eu quero dar as boas-vindas para quem está vindo pela primeira vez. Mas eu sei também que tem mulheres que estão acompanhando esse aquecimento para a imersão Salva o Seu Casamento, que vai acontecer do dia 7 ao dia 14. Eu sei que tem mulher que está aqui desde o primeiro dia. Então, você que já chegou aqui, me conta. Se você assistiu a aula 1, coloca aqui nos comentários para mim, aula 1. Se você assistiu a aula 1 e 3, coloca 1,3 para eu saber, até para eu ter uma noção de quem está aqui, o que já recebeu de conteúdo, quanto eu posso, aprofundar. Enfim, vamos lá, me fale aí, quem é aluna do Casamento 5D também, me deixe saber que você é aluna e está aqui prestigiando. Você que é da panelinha, que assistiu a aula hoje da manhã, foi linda, né, gente? Tirei muitas dúvidas ao vivo. Então vai me contando aí. Olha, tem mulher aqui, a Keila assistiu todas, a Lívia assistiu a aula 1 e a aula 3, então tem que assistir a 2, hein, Lívia? Fantástica, aula 2. A Fazana assistiu a aula 1, a Bambi assistiu aula 1, 2, 3 e a de hoje, show de bola. Para quem não assistiu uma das aulas anteriores, hoje nós estamos na 4ª aula do aquecimento, são 10 dias de aula, para preparar vocês para o grande evento, que é a 2ª etapa. Então, nós estamos aqui numa escada de crescimento rumo à restauração do casamento, ou a proteção. Marisa, meu casamento não chegou ao fim, não está em crise, mas eu sinto que ele não está bom. Eu sinto que é um casamento que não tem aquela crise instalada, mas um casamento que está cinza, um casamento que está precisando de alegria, está precisando de dar uma revigorada. E aí, então, esse trabalho também é para você. E eu estou aqui preparando vocês. Então, o aquecimento é a primeira etapa desse trabalho, tá? São 3 etapas. A primeira etapa, então, é o aquecimento, onde eu compartilho muito conhecimento com vocês, para que vocês possam chegar realmente muito aquecidas lá na imersão, tá? Daqui a pouquinho eu começo a falar mais para vocês sobre a imersão, que é a 2ª etapa. E no momento certo começo a falar para vocês também da 3ª etapa. Então, vamos uma coisa de cada vez, uma aula por vez, porque é assim que a gente restaura um casamento. É um passo por vez. Marisa, mas eu tô em desespero. Marisa, meu marido já tá saindo de casa, ou já saiu de casa. Eu sei. Mas quantos anos vocês ficaram em crise? Nós não vamos levar o mesmo tempo que você levou, né? Até que chegou nessa crise para restaurar. A restauração leva-se menos tempo. Só que ela não é um processo mágico. Não é um processo automático. Não vai acontecer, né, da noite para o dia. Por isso que tem que ter paciência, mulher. Porque senão eu tô dando aula aqui de um tema, você tá lá no outro tema, preocupada quando é que vai ser aquela outra aula e não aproveita, e às vezes é nessa aula que tem a grande chave para virar aí na sua cabeça, para que você possa então destravar e conseguir fazer a restauração do seu casamento, tá? Oi, Lili, minha aluna querida, Mônica também, aluna querida, Tânia também, beijo para vocês, beijo para minha mamãe especial, já vi que ela chegou aí com tudo. Então é o seguinte, se você tá com seu casamento em crise, né, e você tá com medo de ele acabar, calma, você precisa ter calma. Porque o seu desespero faz com que você tome decisões precipitadas e depois você correr atrás do prejuízo é muito pior, tá? Então vamos lá, para a aula de hoje, pessoal do Facebook, sejam todas muito bem-vindas, já sabem aí qual é o tema, né? Erros, falta de equilíbrio e cansaço são pontos que podem impedir um casal que tem amor, às vezes é um amor cansado, às vezes é um amor que o casal acha que nem tem mais, de tanto que tá guardado, escondido, né? Do tanto que tá ferido, do tanto que tá machucado. E hoje vocês vão entender o tanto que equilíbrio dentro do relacionamento é importante. Se você já suspeitava, hoje você vai sair daqui com toda certeza, sabendo a importância desse elemento dentro do casamento. E a partir de hoje, você não vai aceitar mais desequilíbrio dentro do seu casamento. Então, presta atenção.
Quantas vezes a gente para ficar refletindo e a gente chega a umas conclusões assim, gente, eu fiz tudo por ele. Como que eu faço tudo? A teoria do fiz tudo por ele é uma... Pensa num veneno pro relacionamento, é o tal de eu fiz tudo pra ele. Ah, Marisa, como assim? Lembra quando lá na sua adolescência o mocinho fazia tudo por você? Era justamente o que você não queria. Aquele que fazia tudo, mas tudo. Ele estendia um tapete vermelho para você passar. Você nunca parou para pensar que coisa estranha? Por que você não quis aquele que fazia tudo? É porque essa tal dessa teoria do eu fiz tudo é um veneno para a relação. E às vezes é tudo que você anda fazendo no seu relacionamento. Marisa, eu faço tudo por ele. Pois então pare. E na aula de hoje você vai entender, você vai sair daqui sabendo. Já comecei a aula com o exercício. Exercício da aula de hoje, exercício prático. Pare de fazer tudo por ele. E você vai entender hoje o prejuízo disso. E se ele tá fazendo tudo por você, então se ele é aquele homem assim, falta pouco adivinhar, porque sim, gente, tem alunas dentro do curso que a queixa dela não é que ela faz tudo pro marido e o marido não faz nada, é o contrário. O marido faz tudo por ela, falta pouco estender o tapete vermelho para ela passar todos os dias. E ela não entende por que é que ela não dá valor nesse homem. E percebendo que o casamento tá para acabar, ela já tratou então de fazer a parte dela, de procurar ajuda. Porque ela sabe que é um homem que se amanhã ela falar em divórcio, tem 15 na fila esperando, né, por ele. Então, gente, não é à toa que lá na adolescência, aquele rapazinho que fazia tudo por você não tinha seu valor. E não é à toa que aquele rapazinho por quem você fazia tudo não te dava valor. Marisa, então as pessoas gostam de sofrer? Não, o nosso cérebro é programado para evitar a dor e buscar o prazer. Só que vocês vão entender por que no fim das contas não é positivo essa história do eu fiz tudo, tá? Vocês já devem ter parado para pensar também por que casais disfuncionais, vamos pôr entre aspas, porque disfuncional para nós é bem funcional para eles, né? Mas pensa aquele casal que faz tudo o oposto do que você acha legal dentro de um casamento. O oposto. Tem briga, tem discussão, tem umas coisas esquisitas que você fala, gente, não entendo como que ficam juntos. Eu vou revelar hoje para você o segredo. Por que casal disfuncional fica junto? Eles fazem uma coisa que você, que quer um casamento, que é uma pessoa decente, que tem um casamento funcional, não faz. Ah, mas se meu casamento fosse funcional, não estava acabando. Sim, casamentos funcionais chegam ao fim. É o exemplo da aula de hoje, trouxe até meus bonequinhos de novo. Ops. Porque eu quero mostrar para vocês que casais funcionais, aqueles casais que você olha e fala assim, gente, mas como que um casal desse entra em crise? Não só entra em crise, como chega ao fim. Por quê? Porque não fazem algo básico que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, para começar, hoje é uma aula assim, que a partir dela, gente, dificilmente você vai pensar certas coisas como antes você pensava. É aquela aula que faz a gente realmente mudar paradigma. Chique, né? Chique. Quem imaginava que ia vir para uma aula hoje para mudança de paradigma? Mas chega um momento que a gente realmente precisa parar e refletir a forma como a gente está agindo no mundo. Chega um momento que a vida vai apresentando pra gente dificuldades, umas coisas esquisitas, pra gente falar assim, olha, para, do jeito que você tá levando a vida não tá legal. E nessa hora, é a hora em que a gente muda paradigma. É nessa hora que você fala assim, poxa, eu vou fazer um pouco diferente, do jeito que eu venho fazendo não tá legal. E para fazer um pouco diferente, você tem que mudar paradigma. A aula de hoje é uma aula de mudança de paradigma, é aquela aula que você vai sair falando assim, realmente, do jeito como eu vinha fazendo e da forma como eu aprendi, só ia me levar para decadência na vida amorosa. E não é mudança de parceiro que ia mudar as coisas, não. Então vamos lá, imagina, vamos já efetivamente para a aula, quero começar dando um exemplo
tá? E tudo que fizer sentido para você, gente, não tenha resistência. Sabe, assim, aquela resistência de, ai, não quero abrir mão disso aqui que eu pensava. Você não precisa já guardar no coração o que você vai aprender aqui, mas coloca assim, sabe, em observação e começa a ver na vida prática. Porque você não precisa acreditar em mim. Você precisa ver isso que eu estou te ensinando aqui em nome da ciência. Em nome da ciência, para quem está me conhecendo hoje, eu sou psicóloga, formada pela melhor universidade aqui, né? Não vou falar a melhor, né? As outras são tão boas quanto. Mas por uma excelente, me formei na Federal de Uberlândia, não posso desmerecer as outras, porque todas são muito boas. E fiz um excelente trabalho dentro dos meus 5 anos de formação como psicóloga clínica aqui na Universidade Federal de Uberlândia. E desde lá, na época de estudante, eu já tinha uma grande afinidade por essa temática, relacionamento de casal e família, tanto que fiz estágio na Delegacia da Mulher, quando ainda era apenas uma estudante, né, porque eu já tinha uma inclinação muito grande por esse tema. Então, estou falando em nome da ciência, estou falando com propriedade, mas mesmo assim, você não precisa acreditar logo de cara, mas pega essas informações e começa a ver no dia a dia, na vida de outras pessoas, se não faz todo sentido, para daí você então começar a aplicar. Agora, se já fizer sentido para você total, não perde tempo não, já aplica na sua vida que você já vai começar a ver mudança dentro da sua relação. Olha, o que acontece? Então, por que será que casais bonitos, que parecem ter um funcionamento legal, chegam ao fim mesmo tendo amor? Pensa o seguinte, vou contar, na verdade, uma história de um casal bonito e que entrou em crise, e vocês vão entender. Esse casal, no início da relação deles, eles fizeram um acordo, ficou muito claro para os dois. E o acordo desses dois é que, enquanto ele terminava a faculdade e depois iria para o mestrado, ela iria então segurar as pontas dentro de casa. Então essa era a condição para que eles se casassem, senão eles teriam que esperar ele terminar a faculdade, terminar o mestrado para então se casar. Eles fizeram então esse acordo maduro, adulto, beleza, os dois concordaram, e aí eles seguiram, né? E durante 6 anos, essa mulher segurou as pontas. Então ela trabalhava, o dinheiro dela ia para dentro de casa para arcar, custear a casa, e ele ficava por conta de estudar muito e fazer a faculdade dele, fez a faculdade, passou no mestrado, e na metade do mestrado, esse casal entrou em crise. Detalhe, ele ajudava em casa? Ajudava. Mas eles tinham acordado lá no início que o foco dele seria estudar. Que o foco dele seria ter esses títulos para lá na frente poder dar uma vida legal para a família. 6 anos se passaram nessa dinâmica, onde ela foi o arrimo de família, onde ela trabalhou fora de casa, e eles então nesse tempo tiveram 2 filhos, e ele ajudava, como ele podia, nas folgas, nos intervalos das aulas, ele ajudava com as crianças e também com a casa. Mas na metade do mestrado, isso é caso real, tá? Em livros que a gente estuda, de congressos, né? Traduções de congressos, e tem esse caso, esse é um caso real, de um congresso que aconteceu no México, um congresso de casais que aconteceu no México. E aí esse casal, durante o tempo, né, desses 6 anos que se passaram aí, ele ainda não havia concluído o mestrado e eles entraram em uma grave crise. E se a gente parar para pensar, o que estava acontecendo ali? Ele estava realizando o sonho dele, mas ela não estava realizando o sonho dela. Só que eles tinham feito esse acordo e estavam sendo leais a esse acordo. E aí, o que acontece é que ela começou então a sentir aquele casamento esfriando, o casamento foi ficando meio cinza, e começou a perceber que ele também não estava lá muito legal. Ela começou a não ter mais interesse nele como homem, e ele também não tinha aquela libido toda. Então, um casal que também na intimidade, na sexualidade foram se perdendo. E de repente,
O cansaço dela, então olha só, os elementos que nós estamos falando na aula hoje. Erros, cansaço, falta de equilíbrio. O cansaço dela, segundo ela, foi o que chamou a atenção. Foi o que mostrou que, mesmo tendo muito amor, ela estava exausta dentro da relação e eles estavam soltando as mãos como casal. Mas Marisa, eles acordaram isso, né? Esse era o combinado, tava todo mundo... Pra vocês verem, gente, nem foi um erro tão grave quanto uma traição. E nós vamos falar disso na aula específica sobre traição, mas vocês vão ver que essa aula é muito importante para vocês entenderem que não é só traição. Às vezes você está passando por uma traição e acha que, ai meu Deus, só eu que passo por problema. Casais onde não teve traição têm dificuldade do mesmo jeito para restaurar o casamento, porque entram em crise por causa do esfriamento. Quantas de vocês aqui que não passaram por traição, mas estão sentindo o casamento esfriar? E quantas de vocês que passaram por uma traição e antes da traição teve essa fase do esfriamento? Que basicamente é o que esse casal que eu estou contando para vocês estava vivendo e que se não procurasse ajuda antes, teriam chegado talvez, né, no ponto de uma traição ou de um divórcio. O que acontece? Esse casal então, por conta do cansaço dela, o cansaço dela começou a servir como um sinal de alerta, como se fosse a febre, né? Para quem tem uma pneumonia, começa com a febre. Depois vem tosse, depois vem secreção, depois vem o prostramento, e aí a prostração, sei lá como é que fala? Sei lá como é que fala. Enfim, a pessoa fica prostrada, e aí ela então percebe que está tomada por uma doença grave, que pode levar à morte. Mas antes começou com uma febre. Nenhum casamento termina do nada, falei isso para vocês ontem. Nenhum casamento termina do nada. Nenhuma crise surge do nada, é um processo. Por isso que a gente pode interromper o processo de crise. E por isso que se o casamento já está em crise, a gente pode reverter, porque é um processo. A gente reverte. Eu tive pneumonia. A pneumonia num estágio muito grave, porque eu demorei realmente para procurar ajuda. E fiquei negando os sintomas, achando que ia dar conta, não sei o que, e deu no que deu. Quase morri por causa de uma pneumonia. E o processo foi revertido. Se eu não tivesse procurado ajuda, mesmo que muito tardiamente, eu teria vindo a óbito com toda certeza. O que acontece? Esse casal aqui, então, por causa do cansaço dela, eles perceberam que estavam em crise. E quando eles procuraram ajuda, eles descobriram que eles estavam cometendo um grave erro. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês acham que eles estavam conscientes de verdade? Olha para esse casal, esse acordo que eles fizeram, cada um ali fazendo o seu melhor. Vocês acham que eles estavam conscientes de que eles estavam cometendo um erro? Porque eu já vou contar para vocês, eles estavam cometendo um gravíssimo erro. Mas vocês acham que eles estavam conscientes, sim ou não? Coloca aí para mim, de verdade. Imagina que você... Não. A Isabela está dizendo que não. Que mais aí? A Elisângela acha que não, que eles não estavam conscientes. A Lu acha que não. A Ana acha que não. A Elilde acha que não. A Kelly. E quer saber, gente? Não mesmo. E quer saber, se fosse a gente no lugar dessa mulher, a gente não ia perceber que a gente está cometendo um erro. Mas esse casal estava cometendo um grave erro. Um erro inconsciente. E sabe por que eu escolhi essa história? Primeiro porque ela fala sobre ela vai trazer um desfecho muito surpreendente, vocês vão entender daqui a pouco. Surpreendente, tipo assim, uau, como assim que não ensinaram isso pra gente lá atrás, né? Então, porque ele tem um desfecho surpreendente, mas porque também mostra algo que não é óbvio, porque o óbvio é, quando vem um erro grave, por exemplo, a traição, seja do homem ou da mulher, como é muito óbvio o erro, muito, né? Não tem como dizer que não é, ninguém vai falar que uma traição não é um erro, é tão óbvio. Só que aqui, por ser um erro inconsciente, essa história então mostra para nós que muitos casais, e talvez vocês, estão vivenciando crise
por causa de erros inconscientes, gente. E é onde eu falo para vocês, graças a Deus vocês estão aqui aprendendo sobre relacionamento de casal, porque é uma pena que tantas mulheres que recebem os convites para as aulas não vêm. Milhares veem os stories convidando para a aula e simplesmente não vêm. Então são pessoas que por conta de um conhecimento poderia tirar o casamento da crise e não vai tirar porque não percebe que está cometendo um erro. Quantas de vocês estão colocando lá nas caixinhas de comentários após a aula da noite os erros que vocês estão percebendo que cometem e que não tinham a menor ideia de que era um erro? Aliás, pelo contrário, estava fazendo com a melhor boa vontade. Como eu fiz no meu primeiro casamento, um monte de coisa. Meu ex-marido fez um tanto de coisa com boa vontade. Mas ninguém tinha conhecimento sobre como fazer um casamento dar certo. Pode ter o amor que for, a coisa entra em crise. Então essa história eu escolhi a dedo, em meio às milhares de histórias que eu já li em livros, que eu já vi em todos os eventos que eu participo, e mais, as milhares de histórias ao longo desses 12 anos como profissional, e também das minhas alunas que me contam histórias todos os dias. Eu escolhi essa porque ela fala sobre algo muito sutil, que é o erro inconsciente. E o que eu quero hoje é que você entenda que dentro do seu casamento, dentro do meu casamento, dentro de todos os casamentos, nós cometemos erros que são conscientes. Então, eu sei que traição é um erro, vou lá e traio. Erro consciente. Mas eu precisava tirar vocês do óbvio. Eu quero, precisava não. Isso é um querer, eu escolhi. Eu escolhi hoje uma aula onde eu tirasse você do óbvio. Para que enquanto as pessoas achem que somente erro é traição, você entenda que o que eu vou te contar aqui desse casal é um erro e que, tanto quanto a traição, é prejudicial. Pode não ter aberto uma ferida no coração deles, tanto quanto uma traição. Ok, concordo totalmente. Mas, gente, não adianta você ficar medindo o tamanho da ferida. Ah, uma traição dói mais do que o que esse casal aqui fez de errado. Tá, dói mais, mas no final das contas, os dois em crise, correndo risco de divórcio. Então, não adianta a gente ficar achando que tem que cuidar de casamento quando tiver um erro grave. Porque esses erros inconscientes também levam ao divórcio. Então, estou aqui contando para vocês. Começou um acordo, os dois lá bonitinhos, cumprindo os acordos, cada um fazendo o seu melhor. Os dois jurando que estão fazendo, né, a coisa mais bacana um para o outro. Quem está chegando agora, história de um casal, onde o acordo deles foi: ela pagaria, né, tudo dentro de casa durante o tempo em que ele concluísse a faculdade e o mestrado. E depois, ele, com o título de mestrado, iria fazer as honras da casa e compensá-la, né? Provavelmente ali, então, quando ele fosse um mestre, ganhando um dinheiro legal, ela, então, diminuiria a carga de trabalho. Enfim, eles fizeram esse acordo. Ao longo do caminho, eles tiveram 2 filhos. Só que o casamento começou a ficar sem graça. Eles começaram a soltar as mãos. Ela conta, né? Porque é um caso real. E essa mulher conta que ela começou a se sentir desprotegida. Olha a aula de ontem que nós falamos da importância do homem forte e que protege e que dá segurança em todos os aspectos para a mulher. Então ela conta. E ele começou a se sentir sem força, por mais que ele fosse um excelente aluno dentro da faculdade e do mestrado. Então, eu já fiz uma pergunta para vocês. Vocês acham que eles tinham consciência desse erro que eles estavam cometendo? Não. E que erro era esse, pelo amor de Deus? Marisa, conta. É um erro chamado desequilíbrio. Daqui a pouco, esse é o tema principal da aula. Desequilíbrio. Esse casal estava conduzindo a relação de forma que o peso nos ombros de um estava pesando muito mais do que nos ombros do outro. Obviamente, os ombros da mulher estavam muito mais pesados do que os ombros do marido. E aí, quando isso acontece, por conta de uma balança interna que todo mundo tem, todo mundo nasceu, Deus colocou uma balança em todo mundo,
que fala que dentro da relação de casal, essa balança precisa ficar equilibrada. Isso é uma lei. Se você sair daqui e for lá para o Japão, essa lei vale para os casais japoneses. Se você sair do Japão e for lá para os Estados Unidos, lá vai valer do mesmo jeito. Se você pegar um casalzinho de esquimó, vale para o casalzinho de esquimó, porque é uma lei natural. Lei natural é como a lei da gravidade, por exemplo, onde você joga o negócio para cima, ele cai para baixo. Eu sei que é redundante, mas só para vocês entenderem. Jogou o negocinho para cima, ele cai para baixo se ele tiver, né? A não ser quando é um gás da vida. Mas, no geral, por quê? Porque existe uma lei chamada lei da gravidade que puxa os objetos para o centro da Terra. Então, independente de você conhecer essa lei, ela atua. Independente. Antes de você saber o que era gravidade, pelos estudos lá na escola, você pulava do sofá querendo voar e caía. Então, você já sabia na prática que a lei da gravidade, ela existia. Às vezes você não sabia o nome, mas você sabia. A sua avó, quando via as coisas despencando, mesmo sem saber de lei de gravidade, ela olhava e falava, depois de uns 5 filhos, alguma coisa acontece no corpo da mulher que começa a puxar tudo para baixo, né? Mas eu não quero que as coisas despenquem. Mas lei é lei. Ela atua. E a lei nós vamos puxar tudo que está aqui para baixo, para o centro da Terra. Então, mesmo que a gente não queira, mesmo que a gente não saiba explicar como que funciona a tal da lei da gravidade, e mesmo que a gente não concorde. Essa lei do equilíbrio, que fala que a balança dentro do relacionamento de casal tem que estar equilibrada, é uma lei, assim como a lei da gravidade. Se você não concorda, ela continua atuando no seu casamento. Do mesmo jeito, ela vai falar assim, Luciana, Maria, Marisa Morim, sei, então, vocês não concordam não? Mas eu vou atuar do mesmo jeito, porque eu sou uma lei. E esse casal estava desrespeitando essa lei de forma inconsciente, porque não conhecia a lei do equilíbrio. Inclusive, na teoria, diz que essa lei do equilíbrio está sendo cada vez mais comprovada, que se tem equilíbrio e não tem amor, o casal fica junto. Mas se tem amor e não tem equilíbrio, o casal rompe. Quer dizer, cada vez mais está se comprovando a importância do equilíbrio dentro da relação de casal. Equilíbrio na troca entre o dar e o receber. Esse casal não sabia. E esse casal, conforme a mulher foi fazendo todo o trabalho de casa, por quê, gente? Vamos combinar. O homem fazendo mestrado, olhando 2 crianças, para quem sobrava o serviço de casa? Amamentação, carinho, colo de mãe. A mãe chegava do trabalho, quem que a criança ia empoleirar em cima de quem? Da mãe. Aí a criança estava em cima dela, ela pensando na louça que tinha que lavar, na roupa que tinha que passar e no relatório que ela tinha que entregar. Quer dizer, por mais que esse homem estivesse estudando e estava desequilibrado. E esperaram tempo demais. 6 anos nessa rotina fez o casamento entrar em crise, mesmo tendo muito amor. Desequilíbrio foi o erro que esse casal cometeu. Por que eu não quis trazer um exemplo sobre traição, por exemplo? Primeiro, porque vai ter aula específica sobre traição. E segundo, porque eu queria trazer um exemplo menos óbvio, só para chamar a atenção de vocês, porque às vezes até mesmo você que está passando por uma traição, antes da traição, houve esse desequilíbrio dentro da sua relação. Ou outros erros inconscientes, que não parecia erro, nem aos seus olhos, nem aos olhos do seu marido, mas eram erros. E eu não quero que você se culpe, porque ninguém te ensinou essas coisas. E eu não quero que você pegue um chicote e fique se açoitando. E nem que você pegue esse chicote e fique açoitando seu marido, porque ninguém ensinou ele também. Minha mãe não sentou comigo para me ensinar essas coisas. Não tá com o chicote na sua mãe e no seu pai, porque ninguém ensinou para eles também. Quer saber?
Nossa geração está tendo a chance de aprender isso. Nossa geração está tendo a chance de sentar com os adolescentes ou com as crianças, que daqui a pouco são adolescentes, vão estar conhecendo aí o universo dos relacionamentos. Nossas crianças vão ter a chance de nos ter mais, né, educados, para a gente poder sentar e falar: minha filha, esse namoro está desequilibrado. Você está dando demais e as consequências são pá, pá, pá. E você aprendeu nessa aula de hoje, grava isso. Essa é uma aula que, se você ainda não pegou caneta e papel, compensa você pegar. Eu já liberei para vocês aí, no mínimo, umas 5 visões assim que você tinha que pegar. Pega essa visão. Eu já contei para vocês, eu faço minhas mentorias e meus mestres falam isso. Pega essa visão. E eu fico lá só pegando visão, gente. Pega essa visão. Saca essa. Saca essa é antiga, né? Meu Deus, o pega essa visão é moderno. Tô falando que eu tô aí com os mentores e a galera tá me ensinando. Pega a visão. Pega a visão, é super moderno. Pega essas visões. Porque o que eu tô falando pra vocês aqui, se vocês já tiverem visto por aí, vocês estão bem, assim, sabe? Acessando o melhor que existe e o mais moderno que existe em termos de ciência de relacionamento. Mas eu sei que para a maioria de vocês é muito novo. E eu me sinto privilegiada por poder transbordar esses conhecimentos na sua vida. E faço questão que você anote. E anota direitinho, hein? Para depois não ficar colocando coisa errada em prática. Então, esse casal estava cometendo um erro inconsciente. Então, anota aí, erros inconscientes também levam ao fim do casamento. Então, não são só os erros, como é que seria o termo? Não sei que termo que eu usaria. Os erros clichês. Ah, mentira, levou ao término. Vício levou ao término. Traição levou ao término. Isso é clichê, digamos assim. Não sei o termo bom para usar aqui, não. Mas assim, não são só esses erros. Ai, que fugiu a palavra. Mas eu quero que vocês entendam que tem erros inconscientes. Coisas que não parecem erros e que são. Como, por exemplo, eu abri a aula falando para vocês a teoria do eu fiz tudo. Quem perdeu o inicinho da aula, amanhã chega pontual que nós já estamos chegando com conteúdo. E quem chegou no meio da aula, né? No meio não. Perdeu o iniciozinho, que às vezes até que o Instagram também notifica, né? Mas coloque seu relógio para despertar 5 para as 8, para você já ir conectando. O que acontece? Você volta e assiste. Se eu deixar essa aula salva, né? Se a internet também colaborar, você volta lá e assiste. Porque a teoria do eu fiz tudo, o tanto que ela é prejudicial, o tanto que muitas vezes ela mais atrapalha do que ajuda, tá? Nós vamos voltar na teoria do eu fiz tudo daqui a pouco. Então, o que acontece? Nesse casal aqui, eles cometeram um erro inconsciente, estavam lá todo ingênuos, tinha amor, queriam fazer dar certo, era uma família bonita, um casal que teoricamente estava fazendo tudo voltado para a família dar certo. Cometeram um erro que eles não sabiam que estavam cometendo, um erro chamado desequilíbrio. E de quem que era a culpa? A culpa era da mulher na teoria do eu fiz tudo? Ou a culpa é do homem que não percebeu que a mulher estava cansada? E geralmente os casais entram nessa, né? Na disputa de quem é a culpa. Não, a culpa é sua. Não, a culpa não sei o quê. Ou então entra no contrário. Ô, amor, a culpa é minha. Não, a culpa é minha, amor, e fica nessa. Não, não tem isso. O erro, gente, geralmente é dos dois. Tem as exceções? Tem, óbvio que tem. Óbvio que tem. Mas eu quero que vocês parem de ser excessivamente românticas. No romantismo, o romantismo vai fazer questão de te falar que o erro é do outro, que não sei o que é do outro, que tudo a culpa é do outro. A realidade vem e fala assim, sabe, Marisa? Você vem de uma história de vida onde você foi marcada por dores, traumas, carências, medos. E tudo isso você traz na sua bagagem, então faz com que você cometa erros na sua relação com o Juliano. A realidade vem, cutuca o Juliano e fala assim, sabe, Juliano, você não teve uma vida perfeita até encontrar a Marisa, então você tem aí traumas, carências, medos.
E isso vai fazer com que você cometa erros, mesmo que você não queira cometer erros com ela, porque você ama e quer fazer o casamento dar certo. A realidade, gente, vem e fala pra gente o seguinte, ó, ela cutuca a gente no ombro e fala assim, deixa eu te contar, todo mundo comete erro dentro do casamento. Errar é natural, errar faz parte da natureza humana. Tem hora que você vai errar erro grave, tem hora que você vai errar erro básico, errozinho, bobinho, sabe, no dia a dia. Se der tempo, hoje eu conto uns erros meus aí, vocês vão entender. Na tentativa de acertar. E a gente comete uns erros que faz o outro ficar nervoso, bravo, irritado. O que acontece? A gente comete erro tentando acertar. A gente comete erro sem perceber que está errando. A gente comete erro e resolve rápido. Sabe assim, quando você faz um erro, você corrige antes do marido perceber. E às vezes a gente comete erros e a gente demora a corrigir. E aí é que é o problema. O problema, se você me perguntasse, Maris, qual é o maior problema? É a junção de duas coisas. Anota aí. Erro grave mais a demora em corrigir. Só o erro grave. Se a gente intervir rápido, é mais fácil do que quando junta erro grave mais a demora em corrigir. Erro simples. Facinho de resolver. E às vezes vocês estão com um erro simples dentro do casamento de vocês, seja da sua parte, da parte do marido de vocês, fácil de resolver. Quanto mais rápido intervir, melhor. Agora, errinho pequeno, que demora muito tempo, fica difícil de resolver. Não é impossível. Nós estamos aqui justamente com vários exemplos de casais que conseguiram restaurar casamento apesar disso. Só estou alertando vocês. Por quê? Porque agora vocês fazem a restauração do casamento de vocês, aí quando vier um outro erro, porque não pense que não vai vir, por isso que tem que ter o conhecimento. Quando vier uma nova fase, uma nova, né, um erro da sua parte, da parte do marido, para de ficar demorando demais, para de ficar negando. Tem o diagnóstico do negócio, vai lá e trata rápido, quanto antes melhor. Então, eu precisava contar para vocês nessa aula que existem esses tipos de erro. Por quê? Para você parar de achar que só seu marido erra. E para você parar de achar que só você erra. Né? Mulher que endeusa o marido. Não, ele também erra. E para você também, e aí chega um ponto importante, para você entender que os erros, muitas vezes, não são tão clichês. Às vezes está errando na tentativa de acertar. E aí o que acontece? Esse casal, os dois cometeram os erros e o erro foi ela, percebendo o cansaço dela, esperar chegar no ponto onde ela nem queria mais contato sexual com o marido. Porque ela já estava desgostosa. Ela estava tão cansada, tão incomodada com aquela situação. E o erro dela também foi não sentar para conversar, para reverter o contrato que eles fizeram. Porque, gente, você não está casada com o seu inimigo, você está casado com um homem que você escolheu. Por isso que vai ter aula sobre diálogo, tá? A aula de amanhã. Como aumentar o diálogo e diminuir brigas e outras coisas nós vamos falando ao longo da aula. Esse é o tema principal, mas outros ensinamentos vão estar presentes na aula de amanhã. Principalmente a mente humana, como ela funciona. A mente masculina. A mente masculina. Se você quer entender homem... Se você perder a aula de amanhã e depois vier me perguntar como é que mente de homem funciona, eu vou fazer de conta que nem tô ouvindo. Escuta o que eu tô dizendo. Vingativa. Hashtag Marisa Vingativa. Porque a aula de amanhã eu vou destrinchar o cérebro masculino. Eu vou colocar uma arma na sua mão. Você vai estar com muita sabedoria. Onde eu falo que mulher influencia homem, vocês não entendem como. Como? Quando ela tem esses conhecimentos aqui na manga e sabe usar. Então, a aula de amanhã, se você quer conhecer a mente masculina, você não me perde, porque daí não vem chorar o leite derramado. Por quê? Porque eu não sei se a aula vai ficar salva. Eu já falei que eu não prometi deixar a aula salva. E também não prometo porque a internet dá BO. E às vezes a aula mais maravilhosa que eu queria que o mundo visse, que eu queria deixar salva, não fica salva porque a internet não colabora. Então... venha para aula. Vocês viram que eu tirei a música do início? Tirei a música do início porque na segunda aula aqui da imersão não, do aquecimento, comecei com a música, de repente chegou uma mensagem assim do Instagram. Seu vídeo foi
foi pausado não. Seu vídeo foi interrompido por causa de direitos autorais. Falei, que, gente? Só tava ouvindo uma música. Encerrou, tivemos que abrir a aula de novo. E se chega essa mensagem no final da aula e eles não salvam a aula pra gente, né? Coisas de internet nunca tinha acontecido, gente. E só acontece quando a gente tá ao vivo, né? Porque quando a gente não tá ao vivo, a gente não sabe que essas coisas estão mudando aí na forma de funcionar dessas tecnologias. Então, venha para a aula de amanhã. Diálogo, como aumentar o diálogo e diminuir brigas e aprender sobre a mente masculina. Então, o que acontece? Problema é erro? Não, errar, todo casal vai errar. O problema é errar, erro grave, como a traição, que gera um grande desequilíbrio na relação. Então, agora eu vou começar a entrar especificamente nesse desequilíbrio. E aí olha, se a mente de vocês for explodindo aí de conhecimento, deixa, tá? Porque a minha explodiu quando eu conheci tudo isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Então, deixa a mente explodir, põe coraçãozinho aqui pra professora saber que vocês estão amando, pra mentor falar, gente, a gente gosta, quando a gente tá aqui dando uma aula pra vocês, a gente gosta de saber que tá fazendo sentido, mas a gente entrega. Quando a audiência tá fria, você pensa assim, de duas uma, gente, ou tá todo mundo dormindo do lado de lá, ou não tá gostando, mas não tem nada melhor pra fazer, sei lá. Quando vocês interagem, e eu só fechei comentários pra eu me concentrar, porque meu olho fica indo lá nos comentários. Natural, né? Eu quero saber o que vocês estão falando. Então, esses coraçõezinhos que vocês colocam aqui, ó, é um jeito de eu saber que, putz, falou algo legal que eu não sabia, que faz sentido pra mim, ou que eu já sabia, que eu gostei de ouvir de novo. E o Instagram entende que é uma aula legal e manda pra mais gente ainda. Então, é um benefício duplo. Então, vamos lá. Seguindo, deixa eu ver se tá legal a conexão aqui no Face. Tudo certo? Uau, quanta gente, bom demais. Então, o que acontece? Agora eu vou aprofundar nessa lei, porque eu falei para vocês que os estudos estão comprovando, os estudos sobre ciência do comportamento, em específico, comportamento dentro da relação de casal, esses estudos estão mostrando cada vez mais, assim, com muita força, que o equilíbrio parece ser uma força mais importante do que o amor. Não estamos dizendo que não tem que ter amor, pelo amor de Deus. Deus que nos livre de um relacionamento sem amor. Mas a ciência veio e falou assim, tem milhões de casais onde não tem muito amor, mas estão equilibrados e por isso eles não rompem. Aí você vai pensar, gente, minha bisavó não gostava do meu bisavô, não, casou armado, casamento arranjado. E por que não termina? Porque tinha equilíbrio na troca. Equilíbrio na troca. Ele dava para ela coisas que para ela eram tão valiosas como moradia, alimentação, proteção. Deixa alguém chegar lá, o velho tirava espingarda e saía tirando todo mundo, proteger ela e as crianças. Deixa chegar uma cobra. Ele pegava lá o pau, matava a cobra e mostrava o pau, né? Ai, Marisa, mas nossa, ela se contentava com isso? Aham. Antigamente, você não ia no fast food e comprava comida pronta, não. Você não ligava no delivery e pedia. Antigamente, para você ter comida, arroz e feijão no prato, levanta cedo, vai roçar o mato, vai plantar, vai rezar para chover, vai colher, torce para dar comida para você colher para ela poder fazer. Então, quer dizer, era muito trabalhoso. Como é que ela ia fazer isso com 10 meninos? Porque antigamente as mulheres geralmente tinham muitos filhos. Então, hoje, se eu valorizo muito o alimento que chega em casa pelo trabalho do meu marido. Eu sei que vocês também. Quando eu dou esses exemplos assim, eu fico provocando, mas eu sei que vocês também valorizam. Tanto que é só o marido não trazer pra gente ficar sentida, né? Doída, marido que não traz a comida pra dentro de casa. Mas hoje a gente se vira, hoje a gente, com o nosso trabalho, a gente consegue pôr comida dentro de casa. Antigamente elas não conseguiam mesmo, gente. Era uma questão vital. Então, antes a troca era muito, muito ok. Ela cuidava do lar, ela cuidava das crianças, ela, né, costurava as roupas, costurava para peão. Eu dou esses exemplos, gente, que são os exemplos da minha família. Era o que a minha avó fazia. Com 10 meninos, às vezes dava criança, né, pro vizinho criar.
porque não tinha condição. Aconteceu isso na minha família. No momento certo eu conto essa história, que é uma história muito bonita. Geralmente eu conto essas histórias na panelinha, tá? Que são as nossas aulas da manhã. Aqui eu tenho que seguir o script, então na aula da manhã eu abro um pouco mais, que enriquece muito e faz vocês entenderem a dimensão de relacionamento de casal. E tira vocês do romantismo. Vocês vão me ver muito tirando vocês do excesso de romantismo e deixando só aquele romantismo saudável. Aquela coisa do vinhozinho, do que você gosta junto com o seu marido, né? O pezinho encostado no pé. Essas coisas de comemorar. Mas assim, sem excessos, porque o excesso de romantismo está fazendo tantas mulheres desistirem dos seus maridos. E aí elas vão para outro casamento e levam esse raio desse romantismo excessivo, e aí faz ela desistir do segundo casamento, e aí faz essa mulher chegar aos 45, 50 anos desistindo de homem por uma única razão. A lente dela está toda deturpada, a lente dela é uma lente distorcida pelo excesso de romantismo. Não faça isso com você, bota seus 2 pés na realidade. Seja uma esposa realista. A primeira que vai ganhar é você. E depois o seu marido, porque eles amam conviver com uma mulher que a dose de romantismo é ajustada. Mulher excessivamente romântica, gente, dá um trabalho para homem, que o homem não tem paciência. É frufru demais, enquanto a vida é rápida, a vida vai embora como um sopro. E a mulher lá preocupada com... Não dá, viu? Não dá, não sejam assim. E aqui tá falando uma ex-romântica, porque eu era daquelas que ficava doída com pouca coisa, que não acontecia conforme o script do romantismo. Eu me curei desse romantismo, foi a melhor coisa. Vocês não sabem a mulher prática que eu sou hoje. Só que eu conservo o toque de romantismo. Vocês podem, quem me segue aí nas redes sociais sabe. Contei ontem pra vocês aqui. Domingo pra mim, deu vontade de comer o pãozinho que a gente gosta, eu vou, preparo mesa, faço os frufruzinhos lá. Homem olha pra aqui e fala, por que esse tanto de pratinho? Só pra dar dificuldade pra lavar depois, né? Porque é o prato dentro do prato, a xícara dentro do sei do que, o paninho que não sei do que a hora que ele suja o paninho, a gente olha e fala, gente, sujando o paninho, esse paninho era mais de enfeite do que de uso, não é assim? Vocês são assim com os guardanapos de vocês? Eu compro aqueles guardanapos lindos, clarinhos, põe lá. Uma hora que suja os paninhos, a gente pensa, que trabalheira que vai dar pra limpar, meu Deus do céu, mas não tá ali pra usar, Então desapega, Marisa. Fala isso pra uma mulher que tá com 2 meninos, que fala, não é fácil desapegar, mas enfim. Então, quando a gente fala da lei do equilíbrio dentro do relacionamento de casal, a gente está falando que existe uma balança. Então vocês já entenderam, é uma lei natural, não adianta querer ir contra. E essa lei preza que eu tenho a necessidade de dar e eu tenho a necessidade de receber. O marido tem necessidade de dar e ele tem necessidade de receber. Quando um dentro do relacionamento dá demais, ele fica arrogante. Se ele fica arrogante, ele fica grande na relação. Então fica assim, a Santa Marisa perto do pobre Juliano. Se eu dou demais e o outro não está conseguindo acompanhar e devolver, eu sufoco o outro na relação. É o tal da teoria do eu fiz tudo pelo outro. Quem faz tudo dentro da relação, tira a força do outro. Fica grande, arrogante e, entenda o que é pior, vazio. Porque imagina a Marisa dentro do casamento dela, faz tudo que vocês imaginarem. Resolve tudo, não tem necessidade nenhuma, porque é perfeita. Sabe tudo de relacionamento. E aí, sempre o errado é o marido, o que nunca sabe nada é o marido, e o marido não está dando conta de acompanhar. E ainda por cima ela faz presente, ela faz surpresa, ela prepara a mesa, ela busca o pão, ela faz não sei o que, ela faz, acontece, e o marido não dá conta de acompanhar. Se a Marisa continua nesse ritmo por muito tempo, esse homem vai só ficando pequeno. No início eles gostam. Uau, que mulherão, faz tudo, resolve tudo, mulher astuta. Gente, homem não gosta muito de mulher astuta. Eu escuto isso deles. Não é porque eles têm medo, não. É porque vai acontecendo isso que eu tô te explicando.
No início, nossa, eles ficam empolgados e querem apresentar a mulher astuta para todo mundo, que é um mulherão que resolve tudo, faz de tudo, bem sucedida, resolvida, um monte de seguidor, linda, fina, elegante, sincera, inteligente, ajuda as pessoas, generosa, caridosa, blá, 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 blá. Só que com o tempo, eles vão sentindo o cocô do cavalo do bandido dentro da relação. Ué, Marisa, então por que eles não correm atrás? Né? É fácil falar. É facinho falar. Por que o marido não corre atrás e não vira isso aí tudo? Você conhece o contexto familiar desse marido? Você sabe se ele teve na infância dele os mesmos estímulos que essa esposa teve? Porque às vezes essa esposa, o pai era empreendedor, a mãe era super, né? Fazia, acontecia. E às vezes a família do outro era uma família que não, o marido foi embora, o pai foi embora, então a mãe teve que cuidar sozinha das crianças e não tinha estímulo, não estimulava as crianças a buscarem as coisas e foi tudo ali do jeito que deu para sobreviver. É fácil chegar para uma pessoa, né, e falar, corre atrás, se vira. Não é. Quando a gente está falando da prática, quando a mulher ela vai crescendo muito da relação, aí vocês imaginam o contrário também, dá no mesmo. Aqui estou dando exemplo da mulher que vai crescendo, da mulher que vai ficando dona da relação, ou às vezes até por insegurança e por medo de perder esse homem, ela vira essa mulher que faz e acontece. Só que quando ela exagera nesse dar, ela, se o homem não está conseguindo acompanhar, e geralmente um homem não consegue acompanhar a gente não, tá? Marisa, então o que você faz com todo esse conhecimento seu? Tem hora que eu finjo que eu não sei. Você não tem vergonha de falar isso? Não, Marisa, eu não, porque tem horas que se eu ficar falando tudo que eu sei, eu viro uma professora do meu marido, ele vai olhar para mim e falar assim, credo em cruz, professora eu já tenho. Se eu virar uma mestre, ele vai falar, meu mestre Jesus Cristo, já tem, também não quero. E eu também não vou pra cama com mestre meu, não. Se eu virar a mãe dele, ele vai falar credo em cruz, né? Sabe aquela mulher que acha que sabe tudo? Amor, faz isso. Agora, amor, você faz isso. Eu falei pra vocês sobre minha relação com Juliana e a Eduarda, né? Que é a nossa filhinha de 1 mês e pouquinho. Quase 2. Eu confio. Porque senão eu viro uma mãe dele. Ó, você tem que dar banho assim, você tem que fazer o seguinte, você faz, vira uma chatura. Mãe ele já tem. E ele não vai pra cama com a mãe dele. Então, se eu virar a mãe, relação sexual começa a ficar ruim. Então, a mulher tem que entender que existindo esse equilíbrio, a importância do equilíbrio, ela dá na medida em que esse homem consegue absorver. Então, nas fases em que o marido está com mais dificuldade, então se ele está com um problema no relacionamento, se ele está com um problema com o vício, e ele não está conseguindo dar na mesma medida em que ele recebe, gente, não tem outro jeito a não ser essa mulher dar uma recuada, um pouquinho. Ela tem que dar uma segurada, porque se ela entrar na teoria do eu fiz tudo pelo meu marido, ela não entende, e um tanto de vocês aí não entende por que vocês fizeram tanto pelo marido, e mesmo assim, eles não deram valor. Muito pelo contrário, foram se juntar com mulher aí desqualificada, com mulher que não tinha quase nada para oferecer para ele. Sabe por quê? O que eu falei para vocês? Nós temos a necessidade de dar e de receber. Então, o seu marido, ele tem necessidade de receber? Tem. Mas ele tem necessidade de dar. Marisa, mas eu tô aqui aberta para receber. Mas às vezes o marido tá adoecido e não consegue dar. Às vezes ele dá. Mas o pouco que ele dá, para você, é irrisório. É irrisório. Falei sobre isso na panelinha hoje. Às vezes você dá 1 tonelada, ele te dá 100 gramas, só que os 100 gramas que ele está dando é o tudo que ele consegue dar nesse momento. E se isso é tudo que ele consegue dar nesse momento, e você olha para esses 100 gramas e fala assim, credo, que pouquinho, eu te dei 1 tonelada. Ele vai se sentindo pequeno. E você vai apequenando o seu marido. E ele vai ficando cada vez menor. E quanto menor ele fica, menos ele consegue te dar. Aí amanhã ele não dá mais 100 gramas, ele dá 90. Por isso que o meu trabalho aqui, muita gente fala que é machismo, não é machismo, mas é porque eu ajudo a mulher a injetar força no homem. Por quê? Porque eu sou boba, não. Se a gente injeta força no homem,
A gente sai ganhando, porque a gente ter um marido saudável dentro de casa é a 8ª maravilha do mundo. Ah, mas eu se fizer isso e ele for embora, aí o problema é dele. Porque se ele tem uma mulher que ajuda ele a ser o melhor homem do mundo, e ele quer uma que só vai extorquir ele, o problema é dele. O problema já não é seu mais. Você sabe levantar um homem. Marisa, foi o que eu fiz por ele o tempo. Será? Porque o que eu estou te ensinando é que para fazer isso aqui tem que ter muita cautela. Porque se você deu muito para ele e ele não estava conseguindo absorver, você fez o efeito contrário. Ao invés de injetar força, você tirou força. Porque toda vez que alguém faz muito por nós e a gente não dá conta de retribuir, a gente fica sem graça. Porque lá dentro de nós, a lei do equilíbrio vem e fala assim, essa balança está desfavorável. E aí a gente vai acumulando uma dívida. Tem amizades que rompem porque um faz demais. Na hora do aniversário, ao invés de dar uma blusinha, ao invés de dar um brinquinho, vai lá e dá um computador da Mac, né? Da Apple. Aí a pessoa fala assim, Jesus, me deu um computador da Apple, o que eu vou dar no próximo aniversário dessa pessoa? Eu ter que dar um carro? Porque, isso é presente de dar para um amigo, gente? Olha o tanto que essa balança ela é importante. Até nas relações de amizade. Se vocês trocam presentinhos aí entre amigas e de repente sua amiga, sei lá pelo quê, às vezes porque ela ganhou muito dinheiro. Aí ela vem e dá um carro pra você. Aí você pensa, gente, no aniversário desse ser humano, o que eu tenho que dar? Uma viagem pro espaço? O que eu vou dar pra essa pessoa? Ela tem tudo. Aí você começa a se sentir pequena na relação. Foi bom ter ganhado o carro, né, gente? Ótimo. Mas a balança fica desfavorável. E você fica sem graça, aí você fica agradecendo essa amiga 15 anos. Aí você tem que falar uma verdade para sua amiga, você não fala, porque ela te deu um carro, você está em dívida com ela. Então entenda, quando você dá demais, ajuda demais seu marido, faz tudo, e não espera o tempo dele, e vai fazendo e cobrando e exigindo, o que acontece? Você vai tirando força dele. E se ontem ele dava conta de te dar X, hoje ele te dá X menos tanto. Por isso que na aula de ontem eu falei, a aula de ontem é como restaurar um casamento se o marido não está procurando ajuda. Eu falei para vocês vão ajudar esse homem a ter mais força, mas vocês vão cobrar lá no final. A hora que vocês começarem a perceber que ele está bem, e vocês vão fazendo devagar, sem ser mãe. Eu estava falando dessa aula, só que ainda sem ensinar para vocês equilíbrio, porque eu queria falar ontem para vocês aquele tema antes desse aqui. Agora vocês entendem. E eu falei no finalzinho da aula, quem ficou até o finalzinho eu falei. E aí agora eu vou entregar um bônus para vocês. Quando vocês começarem a perceber que o marido de vocês está melhor, está se curando, vocês vão pedir um retorno. Tem que pedir um retorno. Por quê? Porque vocês ajudaram esse homem a ser um cara melhor. Tem que pedir a retribuição, tá? Por quê? Porque tem a balança aí, tem o equilíbrio que precisa ser cuidado, protegido. Então agora você já sabe. Se você está dando demais e seu marido não está na melhor fase, é melhor, mulher, você dar uma segurada. Como? Não sei, aí é dentro do seu relacionamento. Então, se você faz o mercado, por exemplo, você pode falar, olha, amor, hoje eu não dou conta de fazer as compras. Vou deixar essa tarefa para você. Tem que conseguir. Nisso, você vai mostrando a força. E se ele não fizer? Se ele não fizer, você também não faz. E deixa ficar sem comida. E as crianças? Não, a criança dá um jeitinho e faz alguma coisa ali. E é para brigar? Não, não é para brigar. É para ele começar a se movimentar. É para ele começar a se sentir útil. É para ele perceber que se ele não levantar de frente da televisão e fazer o papel de homem, a casa fica sem comida. Marisa, mas se eu fizer isso com meu marido, você morre de medo de confrontar a força do seu homem. Aí sabe o que você faz? Você faz demais. Entra na tal da teoria do eu fiz tudo e ele não me deu valor. E o dia que um homem der valor numa mulher que faz o papel de mãe, de terapeuta, de psicólogo, de professora, de não sei o quê, menos o papel de amante, mulher dele, vocês me mostram, porque não é isso que a gente como especialista vê do lado de cá. E agora eu estou explicando para você por que ele não dá valor. Agora você tem teoria te explicando.
Ele não dá valor, por quê? Porque pela teoria, pela lei, homem nenhum dá valor quando recebe demais, porque ele fica lá no ego dele se sentindo humilhado. E vou entregar algo mais antes de encerrar a aula. Quer saber? Além dele ficar humilhado, ele não, podia ser você. Se é ele quem te dá muito, lá no fundo você sente que você está humilhada. E não é ele que está te humilhando, é você que sente, porque a balança está desregulada. Vou te entregar um segredo antes de encerrar a aula. Seguinte, além disso, a pessoa que recebe muito tende a ficar zangada. Ah, Marisa, respondeu tudo. Realmente, o homem está um limão de azedo. O homem azedo. Homem azedo, você já pode abrir sua... Vou ligar os comentários aqui que eu já vou encerrando, porque o bebê tá chorando. E eu sei a hora que já costuma ser assim, o limite do papai, sabe? Eu tô aqui, tô ligada lá. Mulher, né, gente? Vocês também estariam. Seguinte, homem azedo, você pode ligar sua anteninha que muito provavelmente tá acontecendo esse desequilíbrio. Isso é um sintoma. Homem que tá muito azedo, muitas vezes ele tá sentindo que ele tá pequeno na relação. Marisa, mas não era para eles acharem bom? Não era? Tá recebendo tudo? Era, teoricamente. Só que, na verdade, a ciência vem e fala que isso não é bom. Não é bom para ele, não é bom para você. Então, dentro do relacionamento, gente, tem que ter equilíbrio. Porque se tem equilíbrio, vocês não têm o cansaço, os ombros pesando, não tem essa sensação de quem tá recebendo pouco, ficar humilhado, ficar cansado, ficar zangado. Cansado não, ficar zangado. E aquele que tá dando muito fica cansado e fica vazio. Eu ia falar agora há pouco e fugir. Aquele que tá dando muito, ele fica lá, grandão na relação, arrogante, né? O outro precisa de mim, sem mim o outro morre. E não é bem assim. Só que esse que dá demais e não recebe, ele fica vazio. Ele vai ficando um saco sem fundo. Vai ficando oco, aí vai ficando com raiva também do parceiro. Faz sentido pra vocês, gente? Que eu vou encerrar isso aqui, mas eu preciso só ouvir. Faz sentido? Põe aí pra mim. Faz sentido. Ou não faz sentido? Cabecinha explodindo. Faz sentido. Ó, ando mega azeda. Elaine, olha pra isso. Tá? Essa aula não é só sobre marido, não. É sobre vocês também. Elaine falando, ando mega azeda. Então, olha, se não tá acontecendo isso aí na relação. E pra encerrar, vou falar pra vocês. Quando... Deixa eu ver se eu falei tudo aqui que eu queria. Falei. Tá, falei. Só um detalhe. Quando o outro não está conseguindo retribuir, essa palavra aqui me chama muita atenção. Quando o outro não está conseguindo retribuir a altura e você não é gentil em dar uma segurada, você tira dele a dignidade. Agora, vocês imaginam um homem se sentindo indigno. Lá no inconsciente, tá? Isso tudo é inconsciente. E para encerrar, com a chave de ouro, para quem ficou até o último minuto. A teoria mostra, por A mais B, e não queiram pagar com a sua história para comprovar isso. A teoria mostra que aquele que recebe muito tende a ir embora da relação, tá? Então, quando é o marido que está tendendo a ir embora, geralmente ele está recebendo mais. Geralmente, quando é a mulher que está querendo ir embora, ela de alguma forma ela está recebendo mais. Ela sente que está recebendo mais. Estou aqui para ajudar vocês. Vou encerrar porque o bebê está chorando. Vou lá dar suporte. Eu não gosto de passar do limite não, sabe? Eu deixo eles se entenderem, mas quando eu sinto que eu tenho que intervir, eu intervenho. Beijo para vocês. Obrigada pela presença. Amanhã, às 7 horas, tem aula. Encerrei e falei tudo, tá? Tá ficando nada para trás. Amanhã nós temos aula às 7 horas da manhã para tirar dúvidas sobre esse assunto. Quem chegar primeiro e colocar sua dúvida tem mais chance, porque é meia hora de aula, é uma pílula diária para injetar aí muito conhecimento e amor já nas primeiras horas do seu dia, para você continuar crescendo nesse processo, né, de evoluindo com os conhecimentos que vão ajudar você a restaurar seu casamento. Muito obrigada pela companhia, pelo número de famílias aqui representada, até onde eu vi 970 famílias. Cada uma de vocês tem um lugar muito especial no meu coração e eu tô junto com vocês nesse processo, porque eu não quero ser feliz sozinha, eu quero todos vocês junto comigo, felizes, com a sua família restaurada. Então, para isso, nós estamos só começando. Essa é a 4ª aula de 10 para preparar para a imersão, tá? Que é a segunda fase.
Então, por favor, amanhã vem e continue compartilhando, porque se está aumentando o número aqui de mulheres junto comigo, é sinal que vocês estão chamando pessoas que são importantes para vocês para estarem aqui. Obrigada de coração. Óbvio, vou deixar essa super aula salva aí para vocês poderem rever e indicar, tá? Então, assim que a aula ficar salva, daqui uns 5 minutinhos, ela aparece lá no feed. Vai lá e comenta o que você achou dessa aula, se fez sentido para você, se você quer mais sobre isso. E amanhã, às 7 horas da manhã, eu tô presente para tirar dúvidas de vocês. Deus abençoe grandemente vocês e a família. Fui cuidar de bebê.